Fala galera do canal Chipados. Hoje a gente vai falar sobre por que o medo chama tanta atenção das pessoas. Você sabia que os vilões sempre, muitas vezes, por mais que a gente odeie a maldade que eles fazem, são aqueles que fazem o cinema curtir? E hoje eu quero falar sobre o rei, né? O Stephen Rey, como dizem algumas pessoas, ou seja, o mestre do terror, que sem dúvida nenhuma uma das obras me deu medo pela primeira vez. Eu estou falando sobre O Cemitério. E sem dúvida nenhuma, o Stephen King era amigaço, né? E gostava demais sobre o Ramones. Tanto é que o Ramones fez a trilha sonora do primeiro filme, que é a canção Pet Sematary, né? Do álbum Brain Drain. Então é muito bacana e eu quero que vocês curtam um trechinho dessa música, porque sem dúvida nenhuma o rock tem tudo a ver com essa parte do medo, com essa parte da essência e essa parte do questionamento. Confere aí essa questão do Ramones. É importante lembrar que O Cemitério é um livro que até Stephen King teve medo de lançar. E ele não queria nem lançar o livro. Como ele precisava cumprir contrato, ele acabou entregando o texto. E o que ninguém imaginava é que seria uma das maiores obras, né, do grande Stephen King. Essa obra recebeu 3 edições cinematográficas, sendo a primeira, que é Cemitério Maldito, que baseia, né, exatamente no texto do Cemitério, com um final um pouco alternativo. E a gente tem também o Cemitério Maldito 2, que é um filme que passou um pouco na refuga, mas que tem um tema bem interessante também, mas ele tem muitas características do primeiro, sem conseguir se demonstrar ser tão bom. E recentemente foi feito a questão de um remake que apenas não tentou ser cópia. Claro que existem críticas, as pessoas começam a atacar, mas eu acredito que você precise ver tanto a primeira edição quanto o remake e também não deixar de ler o livro. E uma boa coisa para você poder entender como estava o estado dele, como que era a biografia, não deixar de ler, né, essa biografia que fala sobre todos os movimentos e como Stephen King começou a escrever. Na verdade, essa ligação do terror, dos monstros e com o heavy metal sempre me fascinou desde o início. Eu tinha apenas 12 anos quando eu li o livro Cemitério. A forma que eu li foi muito engraçada. Minha mãe trabalhava em escola e eu tive acesso aos livros numa biblioteca pública. Olha que coisa mais engraçada. E aí, a partir disso, eu comecei a pegar o livro e comecei a ler. E sem dúvida nenhuma, aquele livro me chocou muito, porque tinha pouco tempo que eu tinha perdido o meu avô, né? E aquilo sempre havia me chocado. Tanto é que aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu parei de ir em velórios depois do falecimento do meu avô. Então esse livro ele teve um motivo para me chocar. E é importante a gente perceber que é um livro que, na verdade, ele fala sobre uma coisa que está em alta, né? Que as pessoas falam do tal do zumbi, mas de uma forma muito mais profunda, porque o tema do livro é aprender a aceitar a morte, entender que a morte é um processo natural e que sofre mais aquele que fica eternamente de luto. Então, realmente, um texto muito forte. E eu tinha apenas 12 anos quando eu li esse livro. Então, realmente, foi um livro que teve um grande impacto na minha vida. Da mesma forma do livro, os filmes também conseguiram trazer para a cena. Eu sou a favor e contra. Por que a maioria das pessoas diz que o livro normalmente é melhor do que a produção? Porque o livro, quando você lê, você imagina as características do personagem e toda a movimentação. Já o filme é meio que ela te dá aquilo meio mastigado, sem contar que os diretores, né, e os roteiristas mudam sempre algum elemento para não virar uma mera cópia segmental do livro. Impactante assistir os filmes e principalmente ler o livro. Eu acho que a fusão de ambos os elementos, elas nos aproximam. E isso é uma forma de manter a história do escritor. Muitas pessoas hoje, principalmente no nosso Brasil, têm dificuldade para ler. Então a existência dos filmes, ela pode proporcionar o quê? Que a nova geração procure os livros. E isso aí é muito bacana. Essa história, ela passa a ser interessante porque, na verdade, foi um momento onde o Stephen King teve medo quando ele teve o primeiro filho e ele começou a amar o filho de uma forma tão extrema que ele passou a ter medo. E se acontecesse alguma coisa com o meu filho? Será? Ou seja, é o que as mães dizem, né? Depois que a gente tem um filho, como que é seguir a vida
com a perda de um filho. Então esse livro, ele retrata justamente o valor que a gente dá às coisas e a dificuldade que a gente tem de perder os entes queridos. E também mostra a questão das pessoas que elas têm uma crença, mas quando elas veem o outro passar, elas duvidam. Mas quando aquela crença acontece com ela realmente tem dúvida. Vai ter alguns spoilers aqui, mas é importante perceber que as pessoas têm um pouco de medo, as pessoas genéricas, e consideram muitas vezes a escrita do King ou filmes de terror como filmes sem sentido. E é importante observar que todo esse contexto, esse roteiro, apesar dele provocar o medo, ele tem a intenção de impactar, de fazer a pessoa refletir sobre aqueles itens, né? Os personagens, muitas vezes, que são do mal, eles tentam dar nos filmes e nos livros uma motivação, ou seja, o que levou a eles ter aquela maldade. E muitas vezes, se você está sempre com uma situação normalizada, você pensa que as coisas podem seguir daquela forma. Então é muito importante a gente tentar entender, ou seja, é o tal de se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está se passando. Outra coisa muito bacana da gente dizer é sobre a questão de que ele tem 2 filhos, um casal, né? E o Lou é um médico. E por ele ser um médico, as pessoas têm aquela ideia de que o médico ele pode salvar todo mundo. E a grande frustração do Lou é justamente que ele não aguentava o movimento da grande cidade e ele vai ser transferido para uma cidade pequena. Só que ao mesmo tempo que ele tem parte do sossego, existia uma autoestrada. E aquela autoestrada existiam caminhões que passavam de forma constante. E aí ele passa a ter o quê? Um certo receio, né? Vamos dizer assim, daquela estrada, ou seja, quais são os pontos positivos. E no primeiro dia que ele vai trabalhar na escola, né, que ele começa a trabalhar num hospital escola, acontece o Pascoal, né, que é um personagem, que é um jovem que acaba sofrendo um acidente e chega à beira da morte, de forma muito detalhada, mostra que ele ainda poderia sobreviver, e o Louis tenta de todas as maneiras o ajudar. E aí começa o questionamento, né, se existe vida após a morte, porque o Pascoal, né, que aparece lá, ele começa a valorizar, ele vê que o Louis não conseguiu salvá-lo, mas ele tentou tudo que era possível, e ele tenta fazer o próprio Louis aceitar. E o Louis vivia sempre uma crença, junto com os filhos, de que ele não acreditava, por ser médico, que o que existia realmente após a morte. Então o filme ele retrata mais o livro justamente para a gente questionar, ou seja, não duvidar, reconhecer o lado, né, como diz Parmênides, né, filósofo, conhecer o lado metafísico. Então existe o lado concreto, que é aquilo que a gente vive agora, neste mundo de forma física, e também aquele mundo espiritual, que vai variar de pessoa para pessoa, de crença para crença, mas mostra-se, quanto mais você aprofunda na ciência, o certo é que você sempre vai ficar com algumas coisas sem responder. Então a fé, ela na verdade não era para atrapalhar a ciência e vice-versa. Então o Stephen King traz para o seu texto e também para os filmes todo esse questionamento. E é exatamente o que acontece é esse medo. E aí, quando ele começa a trabalhar o sentido de perda, quando a Ellie perde, né, o seu gatinho de estimação, esse gatinho, na verdade, com medo de enfrentar, de ter que mostrar para a filha sobre essa questão, ele mente e fala que o gatinho apenas fugiu, etc. E, na verdade, um ancião, que já havia passado por isso, fala para ele que é possível as pessoas voltarem dos mortos. Ali fala sobre outras crenças também, que é a crença do Wendigo, né, que é uma crença norte-americana. E essa crença do Wendigo ela é muito importante, que ela, na verdade, ela tem todo um contexto social porque existiu. Né? E inclusive eu pretendo fazer um vídeo só para explicar sobre a lenda do Wendigo, porque é uma coisa bem detalhada, mas o Wendigo, na verdade, era uma pessoa que se tornava, era um espírito da floresta, quando a pessoa passava por dificuldade e comia carne humana. Se vocês observarem todas as lendas e mitologias do mundo, o foco dela é te alertar, evitar, para que você possa viver em comunidade. A crença ou a mitologia do Wendigo ela foi criada para que, em momentos difíceis, né, das culturas indígenas nos Estados Unidos, as pessoas não atacassem umas às outras e se tornassem canibais. Esse era o verdadeiro motivo. Mas também existe todo esse lado espiritual. Então o que acontece? Na verdade, em ambos os filmes e no livro, ele perde seu filho. Isso aqui é spoiler, mas é importante para você entender por que eu estou fazendo esse vídeo. Ele tem um filho mais novo,
e uma filha mais velha. A grande coisa que vários rebatem é que a pessoa que falece no remake é a outra pessoa, e não a mesma que o livro. O livro e o primeiro filme são condizentes com o mesmo texto. E aí, muitas vezes, a ideia de se colocar uma criança... A gente está hoje vivendo uma sociedade que há muito questionamento sobre a questão dos negros, dos LGBTs, e inclusive colocar uma criança fazendo atrocidades em coisas que eram permitidas em uma determinada época, que eram consideradas naturais, pode não ser nos dias atuais, porque há uma nova leitura. Então, temendo esse tipo de coisa, houve uma ideia de colocar uma criança mais velha, né? Eu acredito que a gente tem que entender a versão dos diretores, e eu achei muito bacana também a ver essas versões. Eu acho que as coisas não precisam ser assim. Você não precisa ter uma coisa e excluir a outra. Você pode curtir perfeitamente os dois filmes e o livro. Ambos vão trazer no final a principal essência. E qual que é a principal essência? É que a morte é algo real, que a gente quando nasce, a única certeza que a gente não sabe o momento, é que a gente vai morrer. E a grande dor não é muitas vezes para quem parte, sim para quem fica e vive um luto constante. E é importante perceber que aí faz todo sentido a frase-chave do livro e do filme, que é, às vezes, morrer é melhor, né? Ou seja, ele fala, é melhor aceitar a condição, viver na saudade. E isso também é uma forma de refletir o seguinte, não perca o momento daquela pessoa que está do seu lado de viver o máximo, de aproveitar todas essas questões. Então, por mais que a gente pense que é um mero filme de terror, para acontecer alguns detalhes sobre a questão de zumbi, ele fala justamente que o risco de não aceitar, de não seguir o ciclo da vida pode ser fatal. E ainda mais para um pai que perde o filho. Então, se você, sem dar mais spoilers ou mais detalhes, eu te aconselho, se você gosta de ler, aproveite, deguste esse livro. Esse livro vai te fazer valorizar novamente as pessoas que estão ao seu lado e vão te fazer você aceitar melhor a questão das condições sobre a questão de viver e de morrer num mundo onde a gente não tem controle, a gente tem controle de algumas coisas e de fatores externos a gente não tem. E os filmes, sem dúvida nenhuma, vão te impressionar. Vão te provocar algum medo? Sem dúvida nenhuma, porque é importante ter ação, mas é importante observar como que cada pessoa tem um problema. Outro fato importante é você acompanhar a esposa do Louis, os problemas que ela tinha por ter perdido a irmã por um problema de doença. Então ela fala sobre vários conflitos. De uma forma geral, entender o cemitério é entender o sentido da vida, é valorizar quem está perto e ao mesmo tempo aceitar e entender que existem forças que a gente não pode controlar. Então, como poderia ser diferente? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, faça sobre os comentários, sobre outro filme, sobre outro relacionamento, ou se você quer saber de alguns filmes, tem vários filmes que as pessoas não sabem que partiu de um livro. E muitas vezes já aconteceu o inverso também, filmes que inspiraram livros. E muitas vezes tem muitos filmes que você está assistindo que talvez você não sabe que é baseado em livro. E é importante sempre isso, não simplesmente assistir o filme como diversão, mas ver a mensagem que está ali. Eu senti um pouco de medo quando eu li O Cemitério, mas sem dúvida nenhuma me fez perceber muito melhor aquilo que está à frente e valorizar aqueles que estão ao meu lado. Então valeu e eu aguardo vocês para um próximo vídeo. Falou!